Olá, lindezas! Muito bom estar com vocês de novo aqui no canal, falando de psicologia com Elza Loboska. E hoje nós vamos ter, assim, um momento incrível, né? Nós vamos ter a presença de Suelen Ananda Fraga, de Minas Gerais, Belo Horizonte, Pedro Paulo Bicalho, do Rio de Janeiro, ambos psicólogos, né? E nós vamos estar conversando sobre as eleições do Sistema Conselho e saber desses dois qual é o programa, né? O que eles estão pensando para essa nova gestão e para que você, psicólogo, e você também que não é psicólogo, entenda a importância dessas eleições, entenda a importância, né, de você conhecer os representantes, os cabeças de chapa, né? Aqui em Minas Gerais, Suelen Ananda Fraga, né, vem ao comando aí da Frente Mineira, né, no número 11, e Pedro Paulo Bicalho vem, né, aí à frente da campanha da nosso CFP, né, representando todo o Brasil aí, então, do Rio de Janeiro. Então, assim, essa live que a gente está fazendo, esse bate-papo aqui, é para a gente poder mostrar quem são essas pessoas, trazer as propostas, né? E a gente trocar algumas ideias aqui para que vocês entendam melhor todo esse sistema. Então, sejam muito bem-vindos, né? E bem-vindas, Suelen, né, Pedro, e eu vou apresentar rapidamente os dois, porque eu acho que vai ser melhor eles falarem deles mesmos, né? Mas Pedro Paulo é psicólogo, especialista em psicologia jurídica, mestre e doutor em psicologia, professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio, representa o Conselho Federal no Conselho Nacional de Direitos Humanos, coordenador da Comissão de Direitos Humanos do CFP de 2011 a 2013. Suelen Ananda Fraga, sim, é nossa ex-presidente nessa gestão, exatamente. Mulher negra, né? Psicóloga clínica, com atuação nas políticas públicas, juventudes, relações étnico-raciais, relações de gênero e diversidade sexual, né? Suelen também foi nossa representante dentro do Sindicato de Psicólogos de Minas Gerais, então é uma pessoa extremamente atuante, né, com a área de psicologia e preocupada com a área de psicologia. Então, eu pedi desse início só para eles se apresentarem, né, falarem um oi com vocês e trazerem um pouco mais desse currículo para vocês conhecerem quem é Pedro Paulo Bicalho e quem é Suelen Ananda Fraga. Falem com a gente. Fiquem à vontade, não fiquem tímidos. Tá bem, já vou aproveitar então, viu, Pedro? Ok. Elza, obrigada já pela oportunidade, Pedro também, da gente estar nesse espaço aqui para a gente trocar com a categoria, com a sociedade sobre esse projeto para a psicologia, né, nos próximos 3 anos. É um projeto de defesa da profissão, de defesa da psicologia, um projeto sociopolítico, né, para a categoria e a sociedade como um todo. Agradeço a apresentação, viu, Elza? Realmente essa atuação aí no campo da psicologia, desde as políticas públicas, que é a minha área de trabalho, eu trabalho com políticas para a juventude, especificamente com programas de aprendizagem, e aí depois no sindicato, como você bem cita, né, com uma proposta de defesa da psicóloga trabalhadora, do psicólogo, né, e realmente tratando nesse âmbito e perspectiva que a gente também dialoga muito dentro da psicologia, que é a psicologia enquanto categoria trabalhadora. E, para além, as questões de relações étnico-raciais, das quais o meu corpo fala, né, também, e diversidade de gênero e sexualidade, como disse, juventudes. Obrigada pela apresentação, estamos aí para trocar, agradeço também, Elza e Pedro, por a gente ter essa oportunidade aí de uma conversa. Maravilhosa. Bom, eu sou Pedro Paulo Bicalho, eu sou graduado em psicologia há mais de 20 anos e sou herdeiro das transformações que a psicologia passou ao longo desses 60 anos de regulamentação. Assim que eu me graduei em psicologia, eu fui atuar numa política pública, até então desconhecida da psicologia brasileira. Eu me tornei tenente psicólogo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, num concurso em que, pela primeira vez, a psicologia se tornava parte dos quadros na própria Polícia Militar aqui no Rio. E tive uma passagem, né, por lá,
terminei meu doutorado, entrei na graduação em psicologia na UFRJ, onde eu sou professor já há quase 20 anos. E nesse meio tempo, né, durante toda a minha vida profissional, eu me encontrei com a militância no Sistema Conselho de Psicologia. Na verdade, foi ali que eu fui formado, viu? Durante 3 gestões, eu estive no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Nas 3 gestões, eu estive na diretoria, fui tesoureiro, depois fui vice-presidente, e agora, nessa gestão que está terminando agora, eu fui presidente até o mês de abril. E no Conselho Federal de Psicologia também tive uma gestão, fui secretário na gestão que foi anterior a essa gestão que está terminando agora. E já tive uma grande oportunidade de ter sido coordenador da Comissão de Direitos Humanos do CFP. Foi exatamente ali que eu me aproximei e conheci de mais perto o Conselho Federal de Psicologia, e nesse momento sou candidato a presidente do Conselho Federal, né? Entendo que depois de 4 gestões em diferentes lugares da diretoria, o que faz de mim, né, um psicólogo curioso, porque já fui presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então, eu entendi que essa minha história, né, de formação, eu acho que essa é a melhor expressão a se dizer, né? A formação que eu tive de muito perto do Sistema Conselho de Psicologia me fez entender, primeiro, o quanto o Sistema Conselho de Psicologia ajudou a transformar a própria psicologia e o quanto é importante defender esse projeto no qual eu, Elza e Suelen somos herdeiros, né? Porque muitos antes de nós e sedimentaram e construíram essa psicologia tão grandiosa, com 425 mil psicólogas e psicólogos no Brasil, mas, para além de ser grandiosa, ela é plural, né? Ela está em muitos lugares, em muitas políticas, e isso é muito importante para a gente lembrar. Maravilha, Pedro. Então, vamos começar com algumas questões, né? Antes de mais nada, eu queria saber de vocês, né, Suelen e Pedro, de onde surgiu essa necessidade, né, ou essa oportunidade, né, de encabeçarem essas frentes nas eleições. Sempre que a gente se propõe, né, a se tornar um representante de um grupo ou de uma comunidade, existe ali sempre um desejo de mudança, de melhoria, né? Conta pra gente um pouquinho o que despertou esse desejo em vocês. Sim, esse é um ponto de bastante curiosidade, né, Elza, e que, pelo menos eu mesma fico o tempo inteiro ali recobrando comigo que lugar é esse que a gente assume, né, junto a um coletivo potente e junto à própria categoria, né, de representar, de defender e, ao mesmo tempo, de marcar e caminhar junto com a categoria num tempo da história de representação de um espaço tão necessário, né, importante, de legitimidade das ações aí da categoria da psicologia, da profissão, da ciência e profissão, né, que é a psicologia. Um ponto para mim, Elza, que primeiramente bate ao processo histórico que a gente vem vivendo, né? Esse ano a gente completa 60 anos de regulamentação da profissão, no dia 27 de agosto. E quando eu vou, eu sou uma pessoa assim que desde que entrei para o sistema conselhos, né, ainda ali dentro das comissões, trabalhando junto com as comissões do conselho, que são comissões temáticas, as psicólogas estão convidadas a participar. A gente começa a fazer mais parte do sistema de alguma maneira um pouco mais de perto, né? De entender um pouco das necessidades ali também, de orientação, de diálogos em diferentes temas. E uma das minhas preocupações era entender, né, em que momento, de alguma maneira, a psicologia ela é reconhecida no Brasil enquanto uma profissão, né, regulamentada. Lá em 62, que anteriormente tem um histórico importante também, necessário da gente considerar na história da psicologia, mas também de luta, em que a gente tem um coletivo que vem lutando, né, com o poder público naquele período,
para que a psicologia fosse reconhecida, tinha uma necessidade, de alguma maneira, do momento histórico também, que a profissão viesse, de alguma maneira, legitimar processos, né, sociais ali, não também, mas enfim, que depois a gente tem um coletivo forte que organiza a psicologia enquanto uma profissão regulamentada e depois instituição, né, que constitui o Conselho Federal de Psicologia, e em 73 começam os conselhos regionais nas ordens, né, 01, 02, 03, 04, como o nosso, 05, né, Pedro Paulo, e aí vai. Nesse período, Elza, eu sou uma psicóloga jovem de formação e, embora com uma trajetória dentro do sistema conselhos já antes, inclusive, da formação, eu, enquanto comissão, uma das minhas preocupações era o quanto, no processo político e democrático, inclusive, né, das discussões, a gente vê uma deslegitimação e degradação das propostas que trabalham em torno dos diálogos, que trabalham em torno da democracia e dos direitos humanos, né? Como se esses termos e essas práticas fossem questões banalizadas na sociedade. E eu fui compreendendo e trabalhando com coletivos, inclusive com coletivo como a Chapa e com movimentos fora, entidades fora e dentro da psicologia, sobre a importância da gente ainda cuidar e fortalecer as instituições. Há um movimento muito grande de deslegitimar o poder das instituições enquanto instituições representativas, né? Eu vi isso no sindicato, inclusive com leis como a reforma trabalhista, e a gente vê diálogos desse tipo em relação à ordem, conselhos de classe, conselhos de tratativas, né, da sociedade, inclusive como no âmbito que eu trabalho, das juventudes, aqui em Minas especificamente, que a gente vivencia uma luta de enfraquecimento dessas instituições democráticas, né, instituídas para uma representação da sociedade em que há um processo de deslegitimação desses lugares. Eu, enquanto psicóloga, entendo que não há outra via senão a das instituições, da nossa instituição, enquanto Conselho Regional de Psicologia e Conselho Federal, para a gente tratar ainda de processos que nos dizem respeito, que descaem, desencadeiam sobre a sociedade de forma geral, para além da categoria, né, que são usuários dos nossos serviços e que só podem ser cuidadas a partir das instituições, né? Então, eu entendo que os nossos trabalhos ali, e aí é o que me organiza enquanto pessoa que topa esse lugar por um orgulho também com a profissão, de entender a partir da instituição que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar as temáticas relacionadas à implicação da psicologia, as relações étnico-raciais, a implicação da psicologia e a questão da diversidade sexual e de gênero, mulheres, né, e questões de gênero, a implicação da psicologia com a juventude, a implicação da psicologia no diálogo da saúde, tal como é legitimada, né? E para outros âmbitos também do trabalho técnico, como avaliação psicológica, como educacional e escolar. E aí é o que me motiva junto a um coletivo que me carrega para esse trabalho. Maravilha. Então, Pedro, conta para gente. No meu caso, Elza, agora em 2022 eu completei a minha maioridade no Sistema Conselho de Psicologia. A minha primeira gestão iniciou em 2004, portanto, completei 18 anos de gestão esse ano. E nesses 18 anos eu fui conhecendo a potência da psicologia organizada, né? Do quanto nós, quando nos organizamos, nós não somente temos a potência de nos transformar, e eu acho que, inclusive, essa é a grande comemoração deste mês agora, né? 27 de agosto de 62, a profissão foi regulamentada, portanto, daqui a alguns dias completaremos nossos primeiros 60 anos
Mas eu acho que a grande comemoração não é exatamente que profissão foi regulamentada por João Goulart há 60 anos, mas o que nós fizemos com aquela profissão que foi regulamentada, né? Aquela psicologia de 60 anos atrás em nada se parece com esta psicologia, que nós aqui estamos nos candidatando a ser gestores dos nossos conselhos. E eu acho que essas comemorações, né, isso, comemorar o quanto nós transformamos a profissão, é também olhar para o sistema conselhos e perceber a potência de transformação que vem de dentro do próprio conselho e do modo como nós nos organizamos. E não é somente transformar a profissão, mas é transformar o país. Elza, em 2018, né, que são os nossos dados mais recentes, nós tínhamos 574 lugares de controle social que a psicologia ocupava, em âmbito federal, em âmbito regional, em âmbito municipal. 574 assentos em conselhos de controle social de diferentes políticas públicas. Estar em mais de 500 lugares como esses é reconhecermos a potência que nós temos de transformar o país. Com certeza. E de transformarmos o país, né, na direção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual, com menos pessoas sofrendo desnecessariamente. Então, eu acho que olhar tudo isso e entender o quanto nós somos potentes quando estamos juntos me fez entender que o percurso junto ao sistema conselhos seria algo bastante interessante e importante. Agora, e aí foram 4 gestões, né, mais uma na Comissão de Recursos Humanos. Agora, em que momento eu olhei para esse lugar, né, de presidência do Conselho Federal, que não é um lugar qualquer, né, não, e entendo o tamanho da responsabilidade e entendo o tamanho do desafio que é estar nesse lugar, né? E ainda assim, eu me disponibilizei a estar nesse lugar. Eu quis estar nesse lugar, né? Não foi me escolheram, eu fiquei pensando se quero, se não quero. Não foi assim, né? Eu desejei estar nesse lugar. E eu acho que desejar estar nesse lugar tem 2 componentes muito importantes. O primeiro dele foi o que eu e mais muitos psicólogos e psicólogas vivemos no 10º Congresso Nacional da Psicologia. Um momento em que uma das chapas que naquele momento se candidatava ao Conselho Federal se apresentou, né? A representante daquela chapa era uma psicóloga, era uma então psicóloga, né? Porque nesse momento não é mais, muito reconhecida como militante das terapias de reorientação sexual, ou seja, era uma psicóloga identificada com aquilo que a mídia chama de cura gay, e muitos de nós, né, durante a apresentação dela, nos ficamos de costas e levantamos um dos braços. Ali, naquele dia, eu entendi que a psicologia precisava ser defendida, né? Entendi naquele momento o quão perigoso seria se aquela chapa ganhasse as eleições e se tivéssemos aquela pessoa com certeza como presidente do Conselho Federal. Entendi, portanto, que precisávamos nos estar juntos, né? A frente já tinha começado, era a primeira eleição para o Conselho Federal como frente, mas ali eu entendi perfeitamente o que significava estarmos em defesa da psicologia. E eu acho que tinha um componente simbólico ali, né? Era a candidatura do maior nome daquela que defendia, né, que pessoas homossexuais deveriam ser curadas por serem orientações sexuais patológicas. Entendi que a minha candidatura ela é uma resposta àquele momento, né? Porque 3 anos atrás nós tínhamos a defensora da cura gay como candidata a presidente do Conselho Federal de Psicologia. Nesse momento nós temos um homem gay, né, que está se colocando como candidato a presidente, inclusive querendo ser o primeiro presidente, né, do Conselho Federal de Psicologia que se afirma como uma pessoa LGBT, né? Entendo que isso é simbolicamente importante, né? E outra coisa que eu acho que foi importante é porque eu vivi, durante esses 3 anos de pandemia, o lugar de ser presidente de um conselho regional e me articulei junto com outros presidentes. E ter vivido esse lindo processo de articulação que se deu com a presidente do Conselho Federal e mais os presidentes dos 24 conselhos regionais, se ajudando, se falando todos os dias, né, dividindo ideias, dividindo... quando nós nos juntamos, nós 25, né, o federal mais 24 regionais,
a partir de uma articulação em torno dos presidentes, eu acho que ali eu falei, é esse lugar que eu quero, né? E depois de uma série de discussões, uma série de prévias, né? Estou eu aqui, então, como candidato a presidente do Conselho Federal de Psicologia, e tenho muito orgulho de estar nesse lugar. Maravilha, eu acho que assim, né, só nesse início, gente, vocês já podem ver a potência, né, que nós temos de cabeça de chapa para o CFP e para a presidência de Minas Gerais, né, então eu agradeço muito, né, a fala da Sueli e do Pedro nesse sentido, mas vou continuar aqui algumas perguntas que não vão calar, né, então a escolha nessas eleições, é claro, vai definir muito dos posicionamentos, né, do Conselho Federal de Psicologia nos próximos anos. São 3 anos que nós temos aí pela frente. Mas a gente sabe que isso tudo, né, tem um impacto imenso na sociedade também, como a Sueli, né, e como você, Pedro, trazem muito bem, né? O que a população em geral pode sentir de melhoria nesse aspecto com a eleição das chapas encabeçadas por vocês? Elza, acho legal, Pedro, quando você fala assim que, né, assim, 60 anos de profissão e lá em 62 essa psicologia não tinha nada parecido exatamente com essa psicologia que nós representamos e fazemos hoje, né? Exatamente, assim, isso me toca de uma forma, Pedro, que é a forma que diz desse lugar da qual também estou topando o desafio e a responsabilidade, né? Exatamente quando a gente vê políticas de incentivo ao ingresso à universidade, enfim, da qual eu fui beneficiada, né? Enfim. E aí eu vejo um movimento de psicólogas também que foge do perfil já estudado sobre o perfil da psicóloga brasileira, do psicólogo brasileiro, né? Então, me encoraja isso também, de perceber a cara da psicologia que nós estamos construindo, né? E uma das funções principais do Conselho, as funções principais, né, do Conselho Regional de Psicologia, é orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão, né? E isso num trabalho com a categoria, né, com as psicólogas. A gente entende que quanto mais a gente tem uma profissão orientada e atenta às questões emergentes para a psicologia, junto à técnica do nosso trabalho, que tem sido cada vez mais fomentada junto aos processos de pesquisa, né, enquanto ciência que é a psicologia, a gente entende que a gente vai tendo cada vez mais propriedade de instrumentos, dispositivos para orientar uma profissão que esteja ambientada e atual com o seu tempo também. Então, o que a gente pretende, enquanto Conselho Regional, e vejo essa proposta também, na parceria e defesa com a Frente em Defesa da Psicologia, né, a nossa chapa para o federal, é justamente a gente estar atento às questões emergentes, para além também da história, que é muito importante, né, que nos traz até aqui, a gente atenta às questões emergentes para que a gente tenha um processo orientativo em que as psicólogas, inclusive na formação, e isso em diálogo de uma gestão ampliada, junto com as entidades da psicologia, para que a gente tenha psicólogas e psicólogos que estejam atentas aos fenômenos contemporâneos. Então, o processo da orientação e da fiscalização bem embasada nos princípios éticos e do compromisso social da psicologia nos faz entender, Elza, que é um caminho em que a gente dá conta de prestar à sociedade um serviço de qualidade no âmbito da saúde mental, que é a nossa área de trabalho em diferentes frentes, né? Mas também, ao mesmo tempo, do processo ali de fiscalização de muitos outros dispositivos sociais que de alguma maneira tentam se imbuir do nosso fazer e que não prestam um serviço, e aí cabe ao sistema conselhos cuidar da profissão e defender a profissão nesse sentido. Então, a minha preocupação em relação à psicologia brasileira, e cuidando especificamente de Minas no contexto do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, é a gente fazer as funções principais do Conselho
valerem num compromisso ético e social da profissão como se deve. Maravilha, obrigada, Su. Bem, Elza, as nossas chapas, tanto a chapa 21 para o Conselho Federal como a chapa 11 para o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, se apresentam como frentes. Não é qualquer coisa constituirmos chapas como frentes, né? Porque nós já apostamos, né, de imediato na composição de quem nós somos, nós apostamos na pluralidade, na diversidade, na diferença. Nós apostamos na ideia de que nós não precisamos ser iguais para lutarmos juntos. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente constitui uma chapa como frente, a gente está sinalizando que nós queremos, na verdade, é construir mais frentes, né? Porque a ideia é que sejamos eleitos e, ao sermos eleitos, nos constituímos como uma grande frente chamada Sistema Conselho de Psicologia. Excelente. Essa grande frente chamada Sistema Conselho de Psicologia, ela precisa se articular com as entidades nacionais da psicologia brasileira. Ela precisa se articular com o campo sindical, porque não dá para a gente pensar, né, numa ciência que não esteja articulada à profissão. Não é por acaso que nós sempre falamos da psicologia como ciência e profissão. Portanto, a qualidade de vida de trabalhadores e trabalhadoras, psicólogos e psicólogas, é fundamental, inclusive, para a gente pensar uma psicologia forte, né? A psicologia ela será forte. E a força da psicologia de transformar este mundo tão desigual como nós vivemos, ela também passa pela condição de trabalho dos profissionais e das profissionais, né? Então, nos constituir como frente é apostar nisso, né? É apostar no coletivo, é apostar na junção de muita gente para a gente defender a psicologia. E a gente só entende isso, né? A gente só se articula como frente porque a gente compreende que, em especial, na conjuntura de país que nós temos, a psicologia tem sido diariamente atacada. E se ela é diariamente atacada, ela precisa todos os dias ser defendida. E como é que a gente defende a psicologia? É construindo coletivos, né? Não é de outra forma. Então, assim, o que eu acho que o que a gente se propõe, né? A gente se propõe a ser uma gestão colegiada, uma gestão por coletivos, né? Então, é fortalecer os nossos espaços de decisão coletivas, é fortalecer as nossas plenárias, é fortalecer a nossa APAF, que é a Assembleia das Políticas, Administração e Finanças, é fortalecer os nossos congressos regionais e o nosso Congresso Nacional da Psicologia, porque são instâncias coletivas onde nós exercemos efetivamente a democracia. E eu tenho muito orgulho de, no momento em que nós apresentávamos a nossa chapa no 11º CNP, muitos de nós, incluindo eu, nós éramos delegados daquele CNP, né? Isso mostra, né, que a gente entende aquele espaço como um espaço prioritário para a construção de diretrizes para a psicologia, porque nós apostamos na democracia, né? E eu acho que não dá para a gente fazer gestão sem apostar na democracia, nos coletivos. Eu entendo que essa vai ser a grande diretriz da nossa gestão nos próximos 3 anos, né? E eu acredito que nós seremos eleitos e que nós faremos essa gestão. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, a gente sabe, né, que ainda existem muitas áreas da psicologia que não são regulamentadas, não é? Como a frente enxerga isso, né? E quais os passos para ampliar essa gama de regulamentações? Como vocês veem isso? Bom, primeiro, vou começar agora, Suelen, só para... Trocar. Vai lá, Pedro. Perfeito. Vai lá. Em primeiro lugar, eu entendo a importância da regulamentação da profissão. Por quê? Porque uma profissão regulamentada é uma profissão que possui limites éticos. Os limites éticos da profissão materializados em resoluções fazem com que nós possamos construir uma psicologia que possa atender melhor a população brasileira, porque, no fim das contas, o que a gente quer é isso, né? A gente quer que a população brasileira olhe para a psicologia e veja a força que essa profissão possui, né? E que, portanto, ao possuir força, a população, se identifica com os serviços que nós prestamos, seja nas políticas públicas, seja na psicoterapia, seja em onde nós
exercemos psicologia, né? Então, as regulamentações, elas são fundamentais para isso, para que a própria população olhe para a psicologia e confie, né? Porque confiar, né? O verbo confiar vem de trabalhar com, né? Fiar, trabalho, né? Com, em conjunto. Então, construir relações de confiança com a sociedade é dizer para nós mesmos que não é qualquer coisa sermos regulamentados, né? Não somos regulamentados apenas porque nós queremos instâncias de fiscalização, porque nós queremos somente instâncias de julgamento. Nós queremos regulamentação porque a gente quer construir essa profissão a partir de bases éticas. E as bases éticas, elas precisam de limites, até mesmo para que as pessoas possam entender o que é possível e o que não é possível com a psicologia. Portanto, eu entendo que as resoluções que nós possuímos, né, e nós possuímos nesse momento, né, eu fiz há pouco tempo um artigo que, inclusive, foi publicado essa semana pela revista do Conselho Federal, a Ciência e Profissão, falando sobre os desafios dos 60 anos em torno das regulamentações sobre identidade de gênero e orientação sexual. E eu fiz uma pesquisa de quantas resoluções já foram assinadas, né, pelos diferentes presidentes de Conselho Federal. E eu mesmo, né, me assustei com o número. 1.575 resoluções assinadas pelos diferentes presidentes, né? Pretendo ser, inclusive, um que vai assinar algumas outras resoluções. Com certeza. Mas assim, termos de 1.575 resoluções assinadas significa que nós temos regulações para 1.575 formas de exercer a psicologia, né? E precisamos fazer com que cresça essas regulações, porque quando nós regulamos, nós efetivamente construímos os nossos parâmetros éticos. Como foi importante, né, nesse último triênio, regularmos o exercício da psicoterapia, né? Porque a regulação do exercício da psicoterapia, em conjunto com a ABRAP, né, que é a entidade nacional que fala sobre psicoterapia, a Associação Brasileira de Psicoterapia, junto com os conselhos regionais, né, em instâncias como a APAF, foi muito importante para darmos os nossos próximos passos sobre a psicoterapia. Então, esse é um exemplo, né, de como é importante a regulação. E a ideia é exatamente isso, Elza. Inclusive, temos uma grande oportunidade, né, porque as próximas gestões, tanto dos conselhos regional como do federal, ele já terá o nosso observatório de práticas, né, que já foi regulamentado por uma APAF, pela última APAF, né, que inclusive tem o nome, né, do querido Aloísio, né, que foi um grande psicólogo paraibano, que deixou um legado imenso para nós. Então, assim, termos o observatório de práticas é, inclusive, podermos, né? Temos agora a oportunidade de olharmos com muito mais cuidado as práticas psicológicas para, inclusive, produzirmos regulações sobre elas, né? Então, acho que vai ser uma grande oportunidade, viu, Suelen? Que a gente vai ter Nós vamos colocar esse artigo aqui, tá, no canal. Vamos colocar esse artigo no canal para vocês que querem ler com calma, né? Tá fresquinho. Tá quentinho, né? Exato. Sim, fresquinho. Legal, Pedro, você falar das resoluções, olha o número, né? Assim. Não, fiquei apavorada aqui, Su. Exatamente. E é realmente isso, né? Assim, quando a gente está atenta, né? Quando nós vamos partindo desse cuidado de uma gestão atenta aos fenômenos da conjuntura, a gente dá conta também de tratar, de cuidar ali da profissão em âmbitos em que ela precisa responder no impacto da coisa, né? A gente passou e passa ainda em um momento diferente, né? Mas pelo período da pandemia, em que a gente viu a necessidade da psicologia se apresentar de muitas formas, né? Mas de maneira muito rápida e muito respondendo de forma urgente, né, as questões que surgiam. A gente via muitas psicólogas falando das grandes demandas, falando das próprias dos próprios pesares também ali, de ser enquanto profissão da saúde, de estar na linha de frente, e a necessidade, ao mesmo tempo, de a gente ter uma gestão atenta a esses processos e que, inclusive, dê conta de orientar e organizar e disponibilizar resoluções que deem conta, né, do processo e do tempo. A psicologia, enquanto uma ciência e profissão regulamentada, ela
nos dá esse orgulho, na verdade, e esse desafio de fazer em atenção à escuta também da própria categoria, que é a categoria que faz essa profissão, mas ao mesmo tempo com essa atenção de cuidar e orientar, né? Porque esse passo, como o Pedro Paulo bem lembra, para além de fiscalizar e disciplinar, que são passos posteriores, né? Se a gente tem uma psicologia bem orientada nos seus processos, a gente tem também uma profissão em que a gente consegue, com orgulho, dizer, né, que existe um processo orientativo baseado em questões técnicas e científicas, que é o que faz a nossa profissão ser respeitada na sociedade, e tal como e foi, inclusive, um período em que se exigiu tanto quanto na pandemia, né? Então, aliás, eu quero, inclusive, deixar isso bem marcado, porque a gente vê a potência de um trabalho quando há essa atenção de uma gestão aos processos aí de conjuntura em que se exige, né, também. Verdade, muito bem lembrado, Chu. Então, nós estamos vivendo essa época, né, uma época aqui no nosso país, né, no Brasil, com muitos casos, né, cada vez mais explícitos, né, de preconceitos dos mais diversos tipos, né, seja religioso, orientação sexual, étnico-racial, capacitistas, né, e muitos, muitos, muitos outros. Como vocês acham, né, que a psicologia pode ajudar a combater isso e o que é preciso fazer? O que vocês estão planejando para essas gestões? Primeiro, Elza, a gente precisa reconhecer que quando a psicologia se posiciona, ela movimenta a sociedade, né? E não é por acaso, né? Eu falava que eu fiz uma pesquisa que eu descobri que 1.575 resoluções já foram assinadas por diferentes presidentes. Essa pesquisa ela também nos aponta duas questões importantes para a gente pensar. Uma é que entre as 1.575 resoluções, a mais atacada ao longo da nossa história é a resolução que garante direitos às pessoas homossexuais, a resolução 01 de 99. E a resolução mais rapidamente atacada é a resolução 0118, que menos de 48 horas depois de ela ter sido regulamentada, ela recebeu uma ação civil pública pedindo sua cassação, que é a resolução 01/2018 sobre identidade de gênero. Não é por acaso que duas resoluções que falam sobre o enfrentamento e o combate ao preconceito são as resoluções que mais incomodaram ao longo da história. Primeiro, nós temos que ter muito orgulho disso, porque a gente só é atacado porque a gente incomoda, porque a gente movimenta essa sociedade que precisa ser movimentada. Daí também um gancho com a tua pergunta anterior, né? Porque quando nós regulamos a psicologia, nós também movimentamos o que está para além da psicologia. O problema, né, da 0199 foi exatamente a ousadia desta resolução posicionar a psicologia brasileira junto a outras profissões. Não são poucos. Não são poucos magistrados que utilizam as nossas resoluções para tomar decisões, né? No caso da orientação sexual, é um excelente exemplo para a gente pensar. No caso da resolução sobre o racismo, a 18/2002, é um excelente exemplo para a gente pensar, porque não são resoluções que apenas limitam o que pode ou que não pode um psicólogo fazer, né? A 018 vai falar, psicólogo, não cabe racismo na prática psicológica. A 01/18 vai falar, psicólogo, não cabe transfobia. E a outra vai falar, psicólogo, não cabe homofobia. Mas é mais do que isso, sabe? Porque quando a gente posiciona o mundo, né? Porque se as resoluções só servissem para regular a nossa profissão, elas nunca incomodariam, né? Elas só incomodam porque elas estão para além disso. E por que a gente incomoda quando a gente se posiciona? Porque a psicologia tem uma força incrível de movimentação do mundo. Nós precisamos reconhecer isso, né? O quanto verdade. Quando se posiciona, ela produz efeitos na sociedade como um todo. E por isso a grande graça de querer estar nesse lugar, né? De querer estar nesse lugar. Estou gostando disso. Né? De estar nesse lugar, de querer poder produzir esse movimento na sociedade como um todo, porque nós vivemos, Elza, numa sociedade construída sob a égide de 400 anos
de escravização e de colonização. Portanto, Sim. nós somos herdeiros desse processo histórico que se presentifica nas nossas práticas. Portanto, as resoluções, elas são isso também, né? Então, assim, como combater o preconceito? É fazer com que a psicologia se posicione. Por quê? Porque o preconceito, ele é, antes de mais nada, produto das nossas relações de alteridade. É na nossa maneira como a gente olha e reconhece quanto vale o outro, e por isso não dá para pensar psicologia dissociada de direitos humanos. Porque, antes de mais nada, os processos de alteridade, esses processos que fazem olhar para esse outro e dizer quem é esse outro e quanto vale esse outro para mim, esse processo, que é um processo meramente subjetivo e, portanto, é um território nosso, pensar Sim. a construção da subjetividade, pensar essas questões, ela é fundamental para a gente. Não enfrentaremos o preconceito sem mexermos no modo como se constroem as subjetividades. Nós não enfrentaremos o preconceito sem conseguirmos construir um outro lugar para se pensar a alteridade. E quem faz isso, se não nós, profissionais do psiquismo, se não nós, profissionais de psicologia? Ou seja, nós, 425 mil psicólogos e psicólogas do Brasil, precisamos, antes de mais nada, olhar a força que temos com a nossa profissão, que é a força de mudar os olhares, de mudar a maneira como as pessoas entendem umas às outras. Isso é mudar toda uma sociedade. Portanto, me parece que o enfrentamento ao preconceito, se não tiver junto com uma construção de uma estratégia psicológica para isso, será uma estratégia que não vai funcionar, né? Por isso eu entendo que nós, psicólogos e psicólogas, temos que ser protagonistas nesse processo. E temos sido, né? O que é muito importante para a gente entender. Com certeza, Pedro. Sim, Elza, nesse caminho, assim, Pedro Paulo falou muito bem, nesse caminho de a gente dar conta de compreender que é necessário tirar estigmas dentro, inclusive, da própria profissão, da própria formação, na verdade, né, e que desencadeia, é possível desencadear sobre a prática, e é esse o nosso trabalho de trazer a necessidade de combate a preconceitos, né? Mas de tirar o estigma da banalidade que se traz em torno, de alguma maneira, né, no olhar social, em torno do conceito de direitos humanos, né? Porque, às vezes, a gente há o risco de se falar sobre direitos humanos sem compreender as prerrogativas que tratam ali da defesa da vida, da qualidade de vida, da saúde na potência da vida, né? E quando a gente trata de diferentes grupos na interseccionalidade, assim, das discussões de mulheres, das questões de classe, né, das questões de raça, há um grande risco de não se refletir criticamente sobre a importância do fazer do fazer profissional a partir de égides regidas numa consciência de necessidade da manutenção da vida, e que os direitos humanos são direitos garantidos constitucionalmente, direitos universais, que nos organizam, de alguma maneira, a entender fenômenos que a gente precisa, na verdade, dar conta enquanto profissão, e essa potente profissão que desencadeia também para a sociedade de forma muito muito vívida, né, na verdade, essa potência, né, da psicologia. Se há um distanciamento, né, se há riscos, inclusive, de distanciamento da discussão e a tratativa, inclusive, das discussões das questões étnico-raciais, das questões de gênero, classe, dos direitos humanos, do nosso fazer, a gente precisa muito refletir, precisa muito reorganizar, porque não há serviço
em que se atenda em diferentes frentes do trabalho a uma população que se encaixe em todos esses perfis, a verdade é essa, sem que a gente também se entenda nesse lugar, né? Cada um de uma maneira diferente, né? Por exemplo, é muito comum se discutir questões de raça sem considerar a própria racialidade, independente de que se há pessoas negras ou não negras, né? Mas essa é uma discussão necessária enquanto uma pessoa, inclusive pessoa que presta um serviço, né? Então, a importância da gente combater o preconceito é, primeiro, se colocar nesse lugar enquanto pessoa que defende direitos à vida, né? E também da importância do trabalho técnico e científico da psicologia, que desencadeia sobre essa população que está nessa margem inteira da interseccionalidade. Né? Então, inclusive, essa força que me orgulha dentro da psicologia, que entendo que é possível cada vez mais a gente trabalhar como chapas como a Frente em Defesa da Psicologia, como chapas como a Frente Mineira da Psicologia pela Democracia, em que a gente vai cada vez mais, inclusive com a categoria legitimando também esses lugares, cada vez mais dando o tom da psicologia que a gente defende. Maravilha. Ai, gente, vamos para a última, né, questão. Eu sei que tem muitas perguntas, que eu sei que as pessoas já me mandaram algumas coisas, quando eu falei com algumas pessoas que eu ia estar com vocês, né? Então, de frente a frente com os dois candidatos, né? Então, vamos para a última questão. Existe aquele ditado, a união faz a força, né? Um dos princípios da Frente Mineira e da Frente é a ação conjunta de todos os conselhos, do sindicato e outras entidades parceiras que cuidam da psicologia e que fazem essa interlocução com a psicologia, né? Como é que essa força-tarefa pode contribuir efetivamente para o avanço da psicologia como prática e ciência e profissão? Elza, eu vejo uma outra forma de fortalecer a psicologia como ciência e profissão sem fortalecer os seus coletivos, né? Exato. Portanto, me parece que é fundamental uma política a ser continuada pelo Conselho Federal de Psicologia de fortalecimento do nosso Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. É fundamental que qualquer resolução ela precise também ser construída por muitos outros coletivos para além da nossa plenária. É muito importante que as entidades elas estejam junto com isso. É muito importante que o mundo sindical esteja articulado ao campo dos conselhos regionais e do Conselho Federal. É muito importante que a gente fortaleça esses espaços, né? Esses espaços coletivos. E é só por isso que faz sentido a gente estar aqui nesse lugar, né? Porque se a gente acha que a gente é autossuficiente, se a gente constrói propostas pelas quais nós não temos governabilidade e oferecemos a resposta a essas propostas como se fosse possível fazê-las sozinhos, me parece que esse é o primeiro grande passo para uma gestão que começa derrotada, né? Ótimo. Nós não temos governabilidade sobre todos os temas. Reconhecer isso é fundamental para que a gente possa se entender como parte de um coletivo e não o ápice ou o topo de um coletivo, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele não é a maior das instâncias, ela é uma delas. Ela é a instância articuladora, né? O lugar do Conselho Federal é o lugar de articulação. E eu acho que é isso que a gente está se propondo, né? A sermos articuladores da psicologia brasileira, porque a nossa força ela está aí, na nossa articulação. Ótimo, Pedro. Então, Suelen Fraga. Sim, Elza. Também eu entendo que é esse o caminho, né? A gente vê que quando as grandes mudanças acontecem, elas não partem do campo da individualidade, da pessoalidade. A gente vê processos de identificação, né, dos grupos. E aí, quando a gente entende que nós somos uma categoria e conjuntamente com outros movimentos, com outras entidades que entendem um bem maior para a sociedade e para a categoria,
a possibilidade de ir articulando isso e formando, possibilitando dispositivos enquanto instrumentos potentes para marcar historicamente uma geração. A verdade é essa, né? E é nesse propósito que a frente se constitui, né? No propósito de a gente entender a psicologia enquanto forte instrumento para o cenário sociopolítico, né? A gente não entende mais a psicologia enquanto uma categoria que está ali sozinha no fazer dela, no seu atendimento. A gente entende a repercussão e a potência dessa categoria para uma sociedade. Então, não há possibilidade de fazer isso e tomar a proporção que se necessita de forma solitária, né? De maneira solo, né? Então, é isso que vem dando certo, e eu venho percebendo cada vez mais a profissão enquanto uma profissão unida, né? A gente sempre ouve assim, poxa, categoria lá não é unida, categoria X não é unida. Eu já não consigo ver assim mais, eu vejo a psicologia como uma categoria muito forte e unida, e é a categoria que elege esse projeto político, inclusive, sociopolítico. Então, nessa perspectiva em que eu vejo que a crença e crédito na potência do movimento conjunto dos grandes coletivos tem sido cada vez maior em defesa de algo que também nos transcende, né? Então, não vejo outra alternativa também, e ao mesmo tempo fico muito feliz que a gente, de alguma forma, está dando conta, enquanto profissão, de entender a potência dessa ciência e profissão para o nosso contexto, né, enfim, para a nossa sociedade. Maravilha. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito o aceite de vocês de estarem aqui no canal, né, trazendo para os nossos colegas, as nossas colegas psicólogas, né, e a sociedade, né, qual é a proposta, né, da frente para o CFP, da Frente Mineira. Então, nós vamos colocar aqui embaixo, né, o Instagram da frente, caso vocês queiram acompanhar e terem mais informações. Aí tá, @Frente Mineira Psi, né? E o Instagram da Frente em Defesa da Psicologia, que é a frente que vem defender o nosso Conselho Federal de Psicologia, na pessoa do Pedro, né? E a Frente Mineira na pessoa da Sueli. Então, de frente a frente com os dois, gratidão. E assim, vamos colocar aqui ao final, né, as logos, né, da campanha. Então, para Minas, vota em 11, para o federal, vota em 21, né? E tenham a certeza, né, das pessoas, conheçam as pessoas que estão compondo essa frente, conheçam a seriedade do trabalho coletivo e individual dessas pessoas, das ações dessas pessoas que estão aí nessa representatividade, né? Acho que é muito importante que todos que estão nos ouvindo aqui conheçam também, né, os candidatos, né, as 30 pessoas que estão aí na Frente Mineira e estão no Conselho Federal. Mas claro que eu não vou terminar essa live, né, de frente a frente com Sussu e Pedro, assim, dessa forma, né? Eu vou deixar que vocês fechem essa conversa, né? Porque o espaço é de vocês, o convite que eu fiz é para vocês e é para a psicologia brasileira. Então, não deixem de ir às urnas, agosto está aí, as eleições vão ser a semana toda da nossa comemoração dos 60 anos da psicologia, então façam-se presentes nas urnas, né? As eleições vão ser de forma online, se vocês quiserem ir às sedes e subsedes votarem, vocês também podem ir, né? E se quiserem dar o apoio à Frente Mineira e à Frente em Defesa da Psicologia, é só entrar no Instagram, que lá tem todos os cards, né, para vocês se colocarem, se posicionarem nessa luta com a gente. Então, muito obrigada, um beijo grande, entendeu? Muita gratidão, mas eu espero que vocês fechem, né? Eu deixo para vocês finalizarem esse nosso bate-papo. Queria agradecer, Elza, pelo convite, por estar aqui. Mas mais do que o convite por estar aqui, eu quero dizer o quanto a frente se orgulha de ter você como uma de nós, né? Então, obrigado pela sua disponibilidade, de ter aceitado compor
né, a chapa para Minas Gerais. E quero dizer que não faz sentido nenhum nós estarmos sozinhos, só faz sentido que a gente está junto, né? E que bom é eu poder aqui estar como candidato ao Conselho Federal, tendo vocês duas na chapa de Minas Gerais. Que a gente faça uma linda gestão e uma gestão em conjunto, nunca esquecendo que a nossa força está aqui, né? Na articulação que a gente faz entre a gente mesmo. Maravilha. Obrigada, Pedro. Obrigada, Elza, Pedro, por essa oportunidade, Elza, da gente poder trocar aqui mais um pouco com a categoria, com a sociedade, sobre o que é a frente, o que a gente propõe, né? E realmente agradecer também as psicólogas e psicólogos por estarem cada vez mais atentas, né, aos processos do sistema conselhos, a inclusive se organizarem para estar contribuindo, né, inclusive a votação entre os dias 23 e 27, né, de agosto, como você bem disse, de maneira online ou presencialmente na sede ou subsedes, né, essa possibilidade também, vamos votar. E Elza, faço das palavras do Pedro as minhas palavras também, é de um orgulho imenso ter você enquanto integrante também da Frente Mineira da Psicologia pela Democracia, nesse projeto maior com seu trabalho, que é um trabalho em prol da psicologia mineira e da psicologia brasileira, com a Frente em Defesa da Psicologia. Um grande abraço para todas as pessoas que nos ouvem, nos veem. Abraço a todos. Isso aí, gente. Então, 11h21. Tá dado o recado, né? De frente a frente com o Brasil. Com você, psicóloga, com você, psicólogo. E sociedade, façam a campanha. Olha, eu conheço essa psicóloga, vale a pena. Vota nela, né? Vamos fazer isso. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Beijo. Obrigada, Elza. Obrigado. Obrigada, Pedro.